Advertência. A mão e a luva. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A mão e a luva, de Machado de Assis. Advertência de 1907. Os 30 e tantos anos decorridos do aparecimento desta novela, a reimpressão que ora se faz, parece que explicam as differenças de composição e de maneira do autor. Se este não lhe daria agora a mesma feição, é certo que lhe a deu outr'ora, e ao cabo tudo pode servir a definir a mesma pessoa. Não existia ha muito no mercado. O autor aceitou o conselho de confiar a reimpressão ao editor dos outros livros seus. Não lhe alterou nada, apenas emendou erros typographicos, fez correcções de orthografia e eliminou cerca de 15 linhas. Vai como saiu em 1874. Machado de Assis. Advertência de 1874. Esta novela, sujeita às urgências da publicação diária, saiu das mãos do autor capítulo a capítulo, sendo natural que a narração e o estylo padecessem com esse methodo de composição, um pouco fora dos hábitos do autor. Se a escrevera em outras condições, dera-lhe desenvolvimento maior, e algum colorido mais aos caracteres, que aí ficam esboçados. Convém dizer que o desenho de taes caracteres, o de guiomar sobretudo, foi o meu objecto principal, se não exclusivo, servindo-me a acção apenas de tela em que lancei os contornos dos perfis. Incompletos embora, terão elles saído naturaes e verdadeiros? Mas talvez estou eu a dar proporções muito graves a uma coisa de tão pequeno tomo. O que aí vai são umas poucas paginas que o leitor esgotará de um trago, se ellas lhe aguçarem a curiosidade, ou se lhe sobrar alguma hora que absolutamente não possa empregar em outra coisa mais bella ou mais util. Novembro de 1874. Machado de Assis. Fim da advertência. Capítulo 1º, de A mão e a luva, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A mão e a luva, de Machado de Assis. Capítulo 1º, o fim da carta. Mas o que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece estas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo e o meu coração é pusillanime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela é a de viver. Ah, tu não sabes o que isto é? Sei, um namoro gorado. Luiz, e se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o genero humano, e malthus perderia o latim. Anda, sobe. Estevão metteu a mão nos cabellos com um gesto de angustia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, a rua da Constituição, que então se chamava dos Ciganos. Então, isto é, em 1853, uma bagatella de 20 anos que lá vão, levando talvez consigo as illusões do leitor, e deixando-lhe em troca, usurarios, uma triste, crua e desconsolada experiencia. Eram 9 horas da noite. Luiz Alves recolhia-se para casa, justamente na occasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se á porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia, e que o leitor saberá daqui a pouco, caso não aborreça essas historias velhas como Adão e eternas como o céu. Os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, um a insistir com o outro para que subisse, o outro a teimar que queria ir morrer, tão tenazes ambos que não haveria meio de os vencer, se a Luiz não occorresse uma transação. Pois sim, disse elle,
convenho em que deves morrer, mas ha de ser amanhã. Cede da tua parte e vem passar a noite comigo. Nestas ultimas horas que tens de viver na terra, dar-me-ás uma lição de amor, que eu te pagarei com outra de philosophia. Dizendo isto, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez, ou porque a idéa da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cerebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, ou, o que é mais provavel, por esses dois motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luiz foi beijar a mão da sua mãe. mamãe, disse elle, ha de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras, a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram funebres como um cipreste. Luiz viu-lhe então, à luz das estearinas, alguma vermelhidão nos olhos, e adivinhou, não era difficil, que houvesse chorado. Pobre rapaz, suspirou elle mentalmente. Dalli foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala, com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretaria, vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo. O chá subiu pouco. Estevão, a muito rogo do hospede, bebeu 2 goles, acendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luiz Alves, preferindo um charuto e um sophá, acendeu o primeiro e estirou-se no segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinellas, com aquella placidez de um homem a quem se não gorou nenhum namoro. O silencio não era completo. Ouvia-se o rodar de carros que passavam fora. No aposento, porém, o único rumor era dos botins de Estevão na palhinha do chão. Cursavam estes 2 moços a academia de S. Paulo, estando Luiz Alves no 4º ano e Estevão no 3º. Conheceram-se na academia e ficaram amigos intimos, tanto quanto podiam sê-lo 2 espíritos differentes, ou talvez por isso mesmo que o eram. Estevão, dotado de extrema sensibilidade e não menor fraqueza de animo, affectuoso e bom, não daquella bondade varonil que é apanagio de uma alma forte, mas dessa outra bondade molle e de cera que vai á mercê de todas as circumstancias, tinha, além de tudo isso, o infortunio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor de rosa de suas virginaes illusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoismo, e se não era incapaz de affeição, sabia regel as, moderal as e sobretudo guial as ao seu proprio interesse. Entre estes 2 homens travara se amizade intima, nascida para um na sympathia, para outro no costume. Eram elles os naturaes confidentes um do outro, com a differença que Luiz Alves dava menos do que recebia, e ainda assim nem tudo o que dava exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo, desde tempos, toda a historia do amor, agora mallogrado, suas esperanças, desalentos e glorias, e emfim o inesperado desfecho. O pobre rapaz, que folheava o capitulo mais delicioso do romance, no sentir delle, caiu de toda a altura das illusões na mais dura, prosaica e miseravel realidade. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma coisa della, era uma moça de 17 annos e por ora simples alumna professora no collegio de uma tia do nosso estudante, á rua dos invalidos. Estevão tinha-a visto, pela primeira vez, 6 mezes antes, e desde logo sentiu-se preso por ella até a morte, disse elle ao amigo, referindo-lhe o encontro, o que o fez sorrir de tão estirado prazo. Qualquer que elle fosse, porém, o prazo fatal daquelle cativeiro, a verdade é que Estevão, no mesmo ponto em que a viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida. Amor um pouco estouvado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ella? Estevão dizia que sim, e devia crel-o. Alguns olhares ternos,
meia dúzia de apertos de mão significativos, embora a largos intervallos, davam a entender que o coração de guiomar, chamava-se guiomar, não era surdo á paixão do academico, mas fora isso, nada mais, ou pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha e sem cheiro, e não dada, senão pedida. faz-me um favor, disse um dia estevão, apontando para a flor que ella trazia nos cabellos. Esta flor está murcha e naturalmente vai deitál-a fóra ao despentear-se. Eu desejava que m'a desse. guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabello e deu-lha. estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu. Além da flor, e para supprir as cartas, que não havia, nada mais obtivera estevão durante aquelles 6 compridos mezes, a não serem os taes olhares, que afinal são olhares e vão-se com os olhos de onde vieram. Era aquillo amor, capricho, passatempo, ou que outra cousa era? Naquella tarde, a tarde fatal, estando ambos a sós, o que era raro e difficil, disse-lhe elle que em breve ia voltar para s paulo, levando consigo a imagem della e pedindo-lhe em cambio que uma vez ao menos lhe escrevesse. guiomar franziu a testa e fitou nelle o seu magnifico par de olhos castanhos, com tanta irritação e dignidade que o pobre rapaz ficou attonito e perplexo. Imagina-se a angustia delle diante do silencio que reinou entre ambos por alguns segundos. O que se não imagina é a dor que o prostrou, a dor e o espanto, quando ella, erguendo-se da cadeira em que estava, lhe respondeu saindo: esqueça-se disso. Pois quanto a mim, disse luiz alves, ouvindo pela terceira vez a narração de tão cru desenlace, quanto a mim, obedecia lhe pontualmente, esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compendios, direito romano e philosophia. Não conheço remedio melhor para taes achaques. estevão não ouvia as palavras do amigo. Estava então assentado na cama, com os cotovellos fincados nas pernas e a cabeça mettida nas mãos, parecendo que chorava. A principio chorou em silencio, mas não tardou que luiz alves o visse deitar-se na cama, estorcer se convulsivamente, a soluçar, a abafar quanto podia os gritos que lhe saíam do peito, a puxar os cabellos, a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de guiomar, tão d'alma tudo aquillo, tão lastimosamente natural, que emfim o commoveu. E não houve remedio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. A consolação veio a tempo. A dor, chegada ao paroxysmo, declinou pouco a pouco e as lagrimas estancaram, ao menos por algum tempo. sei que tudo isso ha de parecer-te ridiculo, disse estevão, sentando-se na cama, mas que queres tu? Eu vivia na persuasão de que era amado e era-o talvez. Por isso mesmo não entendo o que se passou hoje. Ou o que eu suppunha ser amor não passava talvez de passatempo ou zombaria. Talvez, interrompeu luiz alves, comprehendendo que o melhor meio de o curar do amor era metter-lhe em brios o amor proprio. estevão ficou alguns instantes pensativo. Não é possível, contestou elle. Tu não a conheces. É uma grave e nobre creatura, incapaz de conceber um sentimento desses, que seria vulgar ou cruel. As mulheres! Já pensei se aquillo de hoje não seria uma maneira de experimentar me, de ver até que ponto eu lhe queria. Escusas-te de rir-te, luiz, eu nada affirmo, digo que pode ser. Não admira que ella fizesse esse calculo, um bom calculo nesse caso, todo filho do coração. A imaginação de estevão desceu por este declivio de floridas conjecturas e luiz alves entendeu que era de bom aviso não espantar lhe os cavallos. Ella foi por ali abaixo, rédea frouxa e riso nos lábios. Boa viagem, exclamou mentalmente o collega, voltando a estirar-se no sophá. A viagem não foi longa, mas produziu effeito salutar no animo do namorado,
adoçando-lhe as penas, circunstância que Luiz Alves aproveitou para lhe falar de 100 cousas alheias ao coração e divertil o do pensamento que o absorvia. Conseguiu o seu intento durante meia hora e conseguiu mais, porque fez com que o collega risse, a principio de um riso amargo e dúbio, depois de um riso jovial e franco, incompatível com intuitos trágicos. Mas, ai triste, a dor dele era uma espécie de tosse moral que aplacava e reaparecia, intensa às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz acertara de abrir uma página de werther, leu meia dúzia de linhas e o acesso voltou mais forte que nunca. Luiz Alves acudiu-lhe com as pastilhas da consolação. O acesso passou. Nova palestra, novo riso, novo desespero. E assim se foram escoando as horas da noite, que o relógio da sala de jantar batia seca e regularmente, como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixões não acceleram nem moderam o passo do tempo. A aurora, para os dois academicos, coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ella começava a apagar as estrelas. Estevão passou a noite, a manhã quero dizer, muito socegado e livre de sonhos maus. Quando abriu os olhos, estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo que os reconheceu, despertou-se-lhe com a memoria o coração, onde já não havia aquella dor aguda da véspera. Os successos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. A natureza tem suas leis imperiosas, e o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também, força é dizel-o, do que come. Sirva isto de escusa ao nosso estudante, que almoçou nesse dia como nos anteriores, bastando dizer, em seu abono, que se o não fez com lagrimas, também não o fez alegre. Mas o certo é que a tempestade serenara. O que havia era uma ressaca, ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. Luiz Alves evitou falar-lhe de guiomar. Estevão foi o primeiro a recordar-se della. dá tempo ao tempo, respondeu Luiz Alves, e ainda te has de rir dos teus planos de hontem. Sobretudo, agradece ao destino o haveres escapado tão depressa. E queres um conselho? Dize. O amor é uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel velino, corte dourado, muito cheiroso e catita. Carta de parabéns quando se lê, carta de pêsames quando se acabou de ler. Tu, que chegaste ao fim, põe a epistola no fundo da gaveta e não te lembres de ir ver se ela tem um post-scriptum. Estevão applaudiu a metaphora com um sorriso de bom agouro. 2 vezes viu elle a formosa guiomar antes de seguir para S Paulo. Da primeira, sentiu-se ainda abalado, porque a ferida não cicatrizara de todo. Da segunda, pôde encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romantico, pelo menos, que o pusesse a caminho da academia com o desespero no coração, lavado em lagrimas, ou a bebel as em silencio, como lhe pedia sua dignidade de homem. Mas que lhe hei eu de fazer? Elle foi daqui com os olhos enxutos, distrahindo-se dos tédios da viagem com alguma pilhéria de rapaz. Rapaz outra vez, como dantes. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. De A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 2. Um roupão. Um mês depois de chegar Estevão a S Paulo, achava-se a sua paixão definitivamente morta e enterrada, cantando ele mesmo um responso, a vozes alternadas, com 2 ou 3 moças da capital, todas ellas por passatempo. Claro é que 2 anos depois, quando tomou o grau de bacharel, nenhuma idéia lhe restava do namoro da rua dos Inválidos. Demais, a bella guiomar de muito tempo deixara o collegio e fora morar com a madrinha. Já elle a não vira da primeira vez que veio á corte.
agora voltava graduado em sciencias juridicas e sociaes, como ficou dito, mais desejoso de devassar o futuro que de reler o passado. A corte divertia-se como sempre se divertiu, mais ou menos, e para os que transpuzeram a linha dos 50 divertia-se mais do que hoje, eterno reparo dos que já não dão á vida toda a flor dos seus primeiros annos. Para os varões maduros nunca a mocidade folga como no tempo delles, o que é natural dizer, porque cada homem vê as cousas com os olhos da sua idade. Os recreios da juventude não são de certo igualmente nobres nem igualmente frivolos em todos os tempos, mas a culpa ou merecimento não é della, a pobre juventude, e sim do tempo que lhe cae em sorte. A corte divertia-se apesar dos recentes estragos do cholera. Bailava-se, cantava-se, passeava-se, ia-se ao theatro. O cassino abria os seus salões, como os abria o club, como os abria o congresso, todos três fluminenses no nome e na alma. Eram os tempos homericos do theatro lyrico, a quadra memoravel daquellas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre, talvez por um excesso de ardor e enthusiasmo que o tempo diminuiu ou transferiu, deus lhe perdoe, a cousas de menor tomo. Quem se não lembra, ou quem não ouviu falar das batalhas feridas naquella classica platéa do campo da acclamação entre a legião casalonica e a phalange chartonica, mas sobretudo entre esta e o regimento lagruista? Eram batalhas campaes, com tropas frescas e maduras também, apercebidas de flores, de versos, de coroas e até de estalinhos. Uma noite a acção travou-se entre o campo lagruista e o campo chartonista, com tal violencia que parecia uma pagina da Ilíada. Desta vez a Venus da situação saiu ferida do combate. Um estalo rebentara no rosto de Charton. O furor, o delirio, a confusão foram indescriptiveis. O applauso e pateada deram-se as mãos e os pés. A peleja passou aos jornaes. Vergonha eterna, dizia um, aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama. Se for mister, replicava outro, daremos os nomes dos aristarcos que no saguão do theatro juraram desfeitear mademoiselle lagrua. Patuleia desenfreada, fidalguice balofa. Os que escaparam daquellas guerras de alecrim e mangerona hão de sentir hoje, após 18 annos, que despenderam excessivo enthusiasmo em cousas que pediam repouso de espirito e lição de gosto. Estevão é uma das relíquias daquella Troia e foi um dos mais fervorosos lagruistas antes e depois do grau. A causa principal das suas preferencias era de certo o talento da cantora, mas a que elle costumava dar, nas horas de bom humor, que eram todas as 24 do dia, tirantes as do sono, essa causa que mais que tudo o ligava aos arraiais do bom gosto, dizia elle, era, imaginem lá, era o buço de mademoiselle lagrua. Talvez não fosse elle o único amador do buço, mas outro mais férvido duvido que houvesse nesta boa cidade. Um chartonista maquiavelico, aliás escriptor elegante, elevava o tal buço á categoria de bigode, comprehendendo sagazmente que se o buço era graça, o bigode era excrescencia, e elle nem ao labio da lagrua queria perdoar. Oh, aquelle buço! Exclamava Estevão nos intervallos de uma opera. Aquelle delicioso buço ha de ser a perdição da gente de bem. Quem me dera ir encaracolado por ali acima, até ficar mais proximo do céu, quero dizer, dos seus olhos, e ser visto por ella, que me não descobre na turba innumeravel dos seus adoradores. Querem saber uma coisa? Ali é que ella ha de ter a alma, e eu quizera entreter-me com a alma della e dizer-lhe muita cousinha que tenho cá dentro, á espera de um buço que as queira ouvir. Estevão era mais ou menos o mesmo homem de 2 annos antes. Vinha cheirando ainda aos coeiros da academia, meio estudante e meio doutor, alliando em si, como em idade de transição, o estouvamento de um com a dignidade do outro. As mesmas chimeras tinha e a mesma simpleza de coração, só não as mostrara nos versos que imprimiu em jornaes academicos, os quaes eram todos repassados do mais puro byronismo, moda muito do tempo. Nelles confessava o rapaz á cidade e ao mundo a profunda incredulidade do seu espirito
e o seu fastio puramente litterário. A collação de grau interrompeu ou talvez acabou aquella vocação poetica. O ultimo suspiro desse genero que lhe saiu do peito foram umas cestilhas á sua juventude perdida. Felizmente que só a perdeu em verso. Na prosa e na realidade era rapaz como poucos. Posto fizesse boa figura na academia, mais prezava do que amava a sciencia do direito. Suas preferencias intellectuaes dividiam-se ou antes abrangiam a politica e a litteratura, e ainda assim a politica só lhe acenava com o que podia haver litterario nella. Tinha leitura de uma e outra coisa, mas leitura veloz e á flor das paginas. Estevão não comprehenderia nunca este axioma de lord macaulay, que mais aproveita digerir uma lauda que devorar um volume. Não digeria nada, e daí vinha o seu nenhum apego ás sciencias que estudara. Venceu a repugnancia por amor proprio. Mas, uma vez dobrado o cabo das tormentas disciplinares, deixou a outros o cuidado de aproar a India. Suas aspirações politicas deviam naturalmente morrer em germen, não só porque lhe minguava o apoio necessario para as arvorecer e fructificar, mas ainda porque elle não tinha em si a força indispensavel a todo o homem que põe a mira acima do estado em que nasceu. Eram aspirações vagas, intermittentes, vaporosas, umas visões legislativas e ministeriaes que tão depressa lhe namoravam a imaginação como logo se esvaeciam ao resvalar dos primeiros olhos bonitos, que esses sim amava-os elle deveras. Opiniões não as tinha. Alguns escritos que publicara durante a quadra academica eram um complexo de doutrinas de toda a casta que lhe fluctuavam no espirito sem se fixarem nunca, indo e vindo, alçando-se ou descendo conforme a recente leitura ou a atual disposição do espirito. Por agora militava nas fileiras do lagruismo com ardor, dedicação e fidelidade de bom apostolo. Não era abastado para pagar o luxo de uma opinião lyrica. Nascera pobre e não tinha parente em boa posição. Alguns poucos recursos possuía, provenientes do seu officio de advogado, que exercia com o amigo Luiz Alves. Uma noite assistira á representação de othello, palmeando até romper as luvas, acclamando até cansar-lhe a voz, mas acabando a noite satisfeito dos seus e de si. Terminado o espectaculo, foi elle, segundo costumava, assistir á saída das senhoras, uma procissão de rendas e sedas e leques e véus e diamantes e óleos de todas as cores e linguagens. Estevão era pontual nessas occasiões de espera e raro deixava de ser o ultimo que saía. Tinha agora os olhos pregados em outros olhos, não pardos como os delle, mas azues, de um azul ferrete. Infelizmente uns olhos casados, quando sentiu alguém bater-lhe no hombro e dizer-lhe baixinho estas palavras: larga o pinto que é das almas. Estevão voltou-se. Ah, és tu, disse elle vendo Luiz Alves. Quando chegaste? Hoje mesmo, respondeu o collega. Venho sequioso de musica. Vassouras não tem lagrua nem othello. Vieste lavar a alma da poeira do caminho, disse Estevão, que ainda falando em prosa cultivava as suas metaphoras poeticas. Fizeste bem. Não te perdoaria se proferisses a outra, a lambisgoia, que aqui nos querem impingir por grande coisa e que não chega aos calcanhares do buço. Interrompeu-se. Luiz Alves acabava de cumprimentar ceremoniosamente alguém que passava. Estevão volveu a cabeça para ver quem era. Era uma moça que ele não chegou a ver, porque já descia as escadas, mas tão elegante e gentil que os olhos lhe fuzilaram de admiração. Algum namoro? Perguntou ao amigo. Não, uma vizinha. A desfilada acabou. Saíram os dois e foram dali cear a um hotel, seguindo depois para Botafogo, onde morava Luiz Alves desde que perdera a mãe, alguns meses antes. A casa de Luiz Alves ficava quase no fim da praia de Botafogo, tendo ao lado direito outra casa muito maior e de apparencia rica. A noite estava bella, como as mais bellas noites daquelle arrabalde. Havia luar, céu limpido, infinidade de estrellas e a vaga a bater mollemente na praia, todo o material em summa de uma boa composição poetica, em 20 estrophes pelo menos,
obrigada à rima rica, com alguns esdrúxulos rebuscados nos dicionários. Estevão poetou, mas poetou em prosa, com um entusiasmo legítimo e sincero. Luiz Alves, menos propenso às cousas belas, preferia a mais útil de todas naquela ocasião, que era ir dormir. Não o conseguiu sem ouvir ao hóspede tudo quanto ele pensava acerca daquele pinto que era das almas, aqueles olhos azuis profundos como o céu, exclamava Estevão. Afinal dormiram ambos, mas ou fosse porque os taes olhos o perseguissem, ainda em sonhos, ou porque estranhasse a cama, ou porque o destino assim o resolvera, a verdade é que Estevão dormiu pouco e, coisa rara, acordou logo depois de aparecer a arraiada. A manhã estava fresca e serena. Era tudo silêncio, mal quebrado pelo bater do mar e pelo chilrear dos passarinhos nas chácaras da vizinhança. Estevão, amuado por não poder conciliar o sono, resolvera-se a ir ver a manhã de mais perto. Ergueu-se de manso, lavou-se, vestiu-se e pediu que lhe levassem café ao jardim, para onde foi sobraçando um livro que acaso topou ao pé da cama. O jardim ficava nos fundos da casa. Era separado da chácara vizinha por uma cerca. Relanceando os olhos pela chácara, viu Estevão que era plantada com esmero e arte, assaz vasta, recortada por muitas ruas curvas e duas grandes ruas retas. Uma destas começava das escadas de pedra da casa e ia até ao fim da chácara. A outra ia da cerca de Luiz Alves até a extremidade oposta, cortando a primeira no centro. Do lugar em que ficava Estevão, só a segunda rua podia ser vista de ponta a ponta. Sentou-se o bacharel em um banco que ali achou. Recebeu a xícara de café que o escravo lhe trouxe daí a pouco. Acendeu um charuto e abriu o livro. O livro era uma prática forense. Demos-lhe razão ao despeito com que o fechou e atirou ao chão, contentando-se com o canto dos pássaros e o cheiro das flores, e a sua imaginação também, que valia as flores e os pássaros. Deus sabe até onde iria ela, com as asas fáceis que tinha, se um incidente lhas não colhera e fizera descer à terra. Da casa vizinha saíra um roupão. Ele não viu mais que um roupão, e seguira pela rua que enfrentava com a casa a passo lento e meditativo. Estevão, que adorava todos os roupões, fossem ou não meditativos, deu as graças à providência pela boa fortuna que lhe deparava e afiou os olhos para contemplar aquela graciosa madrugadora. Graciosa? Ainda ele não sabia se o era, mas assentou que devia de ser, justamente porque desejava que o fosse. A deliciosa paisagem ia ter enfim uma alma. O elemento humano vinha coroar a natureza. Ergueu-se Estevão, de toda a sua estatura elevada e gentil, para ver melhor e ser visto, digamos a verdade toda, aquela desconhecida vizinha, que devia ser, por força, a que Luiz Alves cumprimentara no teatro. Acteon, cristão e modesto, não surpreendia Diana no banho, mas ao sair dele. Todavia, não palpitava menos de comoção e curiosidade. O roupão ia andando. Fim do capítulo 2. Capítulo 3º, de A Mão e a Luva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 3. Ao pé da cerca. A primeira coisa que Estevão pôde descobrir é que a vizinha era moça. Via-lhe o perfil, em cada aberta que deixavam as árvores, um perfil correto e puro, como de escultura antiga. Via-lhe a face cor de leite, sobre a qual se destacava a cor escura dos cabelos, não penteados de vez, mas frouxamente atados no alto da cabeça, com aquele desleixo matinal que faz mais belas as mulheres belas. O roupão, de musselina branca, finamente bordado, não deixava ver toda a graça do talhe, que devia ser e era elegante, dessa elegância que nasce com a criatura ou se apura com a educação, sem nada pedir, ou pedindo pouco,
a tesoura da costureira. Todo o colo ia coberto até o pescoço, onde o roupão era preso por um pequeno broche de safira. Um botão do mesmo mineral fechava em cada pulso as mangas estreitas e lisas que rematavam em folhos de renda. Estevão, da distância e na posição em que se achava, não podia ver todas estas minúcias que aqui lhes aponto, em desempenho deste meu dever de contador de historias. O que ele viu, além do perfil, dos cabelos e da tez branca, foi a estatura da moça, que era alta, talvez um pouco menos do que parecia com o vestido roçagante que levava. Pôde ver-lhe também um livrinho, aberto nas mãos, sobre o qual pousava os olhos, levantando-os de espaço a espaço, quando lhe era mister voltar a folha, e deixando-os cair outra vez, para embeber-se na leitura. E assim andando, sem cuidar que a visse alguém, tão serena e grave, como se atravessara um salão. Estevão, que não tirava os olhos dela, mentalmente pedia ao céu a fortuna de a ter mais próxima e anciava por vê-la chegar à rua que lhe ficava diante. Contudo, era difícil que lhe parecesse mais formosa do que era, vista assim, de perfil, a escapar por entre as árvores. O jovem bacharel, para não perder o sestro dos primeiros tempos, avocava todas as suas reminiscências literárias. A desconhecida foi sucessivamente comparada a um serafim de Klopstock, a uma fada de Shakespeare, a tudo quanto na memoria dele havia mais aéreo, transparente, ideal. Enquanto ele trabalhava o espírito nestas comparações poéticas, não descabidas, se quiserem, em tal lugar e ao pé de tão graciosa criatura, ela seguia lentamente e chegara à encruzilhada das duas grandes ruas da chácara. Estevão esperava que voltasse à direita, isto é, que viesse para o lado dele, mas sobretudo receava que seguisse pela mesma rua adiante e se perdesse no fundo da chácara. A moça escolheu um meio termo, voltou à esquerda, dando as costas ao seu curioso admirador e continuando no mesmo passo vagaroso e regular. A chácara não era em demasia grande, e por mais lento que fosse o passo da madrugadora, não gastaria ela imenso tempo em percorrer até o fim aquela porção da rua em que entrara. Mas ali, ao pé daquele coração juvenil e impaciente, cada minuto parecia, não direi um século, seria abusar dos direitos do estilo, mas uma hora lhe parecia com certeza. A moça, entretanto, chegando ao fim, parou alguns instantes, pousou a mão nas costas de um banco rústico que ali havia e enfrentava com outro, colocado na extremidade oposta. A outra mão descaíra-lhe, e os olhos também, o que magoou o seu curioso observador. Seriam saudades de alguém? Estevão sentiu uma coisa, a que chamarei ciúme antecipado, mas que na realidade eram invejas da alheia fortuna. A inveja é um sentimento mau, mas nele, que nascera para amar, e que além disso tinha em si o contraste do nascimento com o instinto, um berço obscuro e umas aspirações à vida elegante, nele a inveja era quase um sentimento desculpável. A moça voltou e veio pela rua adiante. Enfim, disse consigo Estevão, vou contemplá-la de mais perto. Ao mesmo tempo, receoso de que, descobrindo ali um estranho, guiasse os passos para casa, Estevão afastou-se do lugar em que ficara, resoluto a aparecer quando ela estivesse próxima à cerca do jardim. A moça vinha andando com o livro fechado, e os olhos ora no chão, ora nas andorinhas e camachilras que esvoaçavam na chácara. Se trazia saudades, não se lhe podiam ler no rosto, que era quieto e pensativo, sim, mas sem a menor sombra de pena ou de tristeza. Estevão, do lugar onde estava, podia examinar-lhe as feições, sem ser visto por ela. Mas foi justamente do que não cuidou, desde que lhe as pôde distinguir. Valia a pena, entretanto, contemplar aqueles grandes olhos castanhos, meio velados pelas longas, finas e bastas pestanas, não maviosos nem quebrados, como ele os cuidara ver,
mas de uma beleza severa, casta e fria. Valia a pena admirar como eles comunicavam a todo o rosto e a toda a figura um ar de majestade tranquila e senhora de si. Não era ela uma dessas belezas que, ao mesmo tempo que subjugam o coração, acendem os sentidos. Falava a inteligência primeiro do que ao coração. Tanto a arte parecia haver colaborado com a natureza naquela criatura meia estátua e meia mulher. Tudo isto podia ver e considerar o nosso bacharel. A verdade, porém, é que a nenhuma destas coisas atendeu. Desde que distinguira as feições da moça, ficou como tomado de assombro, com os olhos parados, a boca entreaberta, fugindo-lhe a vida e o sangue todo para o coração. A moça chegara à cerca. Esteve de pé algum tempo, olhou em derredor e por fim sentou-se no banco que ali havia, dando as costas para o jardim de Luiz Alves. Abriu novamente o livro e continuou a leitura do ponto em que a deixara. Tão só consigo, tão embebida no livro que tinha diante, que não a despertou o rumor, aliás sumido, dos passos de Estevão nas folhas secas do chão. Teria percorrido meia página, quando Estevão, reclinando-se sobre a cerca e procurando abafar a voz para que só chegasse aos ouvidos dela, proferiu este simples nome: Guiomar. A moça soltou um grito de surpresa e de susto e voltou-se sobressaltada para o lado de onde partira a voz. Ao mesmo tempo levantara-se. A impressão que lhe produzira, e não sei se também algum ar de cólera que lhe notasse no rosto, e além de tudo o remorso de não haver sufocado aquele grito de seu coração, fez com que Estevão, quase no mesmo instante, murmurasse em tom de súplica: perdoe-me, foi uma centelha do passado que estava debaixo da cinza. Apagou-se de todo. Guiomar, sabemos agora que era este o seu nome, olhou séria e quieta para o seu mal-aventurado interruptor 2 longos e mortais minutos. Estevão, confuso e vexado, tinha os olhos em terra. O coração palpitava-lhe com força, como a despedir-se da vida. A situação era em demasia aflitiva e embaraçosa para que se pudesse prolongar mais. Estevão ia cortejá-la e despedir-se, mas a moça, com um sorriso de mais piedade que afeto, murmurou: está perdoado. Caminhou para a cerca e estendeu-lhe a mão, que ele apertou. Apertou não é bem dito, em que ele tocou apenas, o mais cerimoniosamente que podia e devia naquela situação. E depois ficaram a olhar um para o outro, sem se atreverem a dizer nada, nem a sair dali, a verem ambos o espectro do passado, aquele tão amargo passado para um deles. Guiomar foi a primeira que rompeu o silêncio, fazendo a Estevão uma pergunta natural, como não podia deixar de ser naquelas circunstâncias, mas ainda assim, ou por isso mesmo, a mais acerba que ele podia ouvir. Há 2 anos que nos não vemos, creio eu? Há 2 anos, murmurou Estevão, abafando um suspiro. Já está formado, não? Lembro-me ter lido o seu nome. Estou formado. Sabe que era o desejo maior de minha tia. Não a vejo há muito tempo, interrompeu Guiomar. Eu saí do colégio, logo depois que o senhor seguiu para São Paulo. Saí a convite da baronesa, minha madrinha, que lá foi buscar-me um dia, alegando que eu já não tinha que aprender, que me não convinha ensinar. De certo, assentiu Estevão. Minha tia que não podia deixar de ensinar. Acabou no ofício. Acabou? Morreu. Ah! Morreu há cerca de 1 ano. Era uma boa criatura, continuou Guiomar, depois de alguns instantes de silêncio. Muito carinhosa e muito prendada. Devo-lhe o que aprendi. Está admirando esta flor? Estevão, apanhado em flagrante delito de admiração, não da flor, mas da mão que a sustinha, uma deliciosa mão, que devia ser por força que se perdeu da Vênus de Milo, Estevão balbuciou. Com efeito, é linda. Há muita flor bonita aqui na chácara. A baronesa tem imenso gosto a estas coisas, e o nosso jardineiro é homem que sabe do seu ofício. Aquele natural acanhamento da primeira ocasião foi desaparecendo aos poucos, e a conversa veio a ser, não tão familiar como outrora, mas em todo caso menos fria do que a princípio estivera. Havia, contudo, uma diferença entre os dois. Ele, sem embargo do desembaraço, sentia-se abalado e comovido.
Ela, porém, vencido o sobressalto do principio, mostrava-se tranquilla e fria, sempre polida e grave, risonha ás vezes, mas de um risonho á flor do rosto, que não lhe alterava a serenidade e compostura. O sitio e a hora eram mais proprios de um idylio que de uma fria e descolorida pratica. Um céu claro e limpido, um ar puro, o sol a coar por entre as folhas, uma luz ainda frouxa e tépida, a vegetação em derredor, todo aquelle reviver das cousas, parecia estar pedindo uma egual aurora nas almas. Estas é que deviam falar ali a sua lingua dellas, amorosa e candida, em vez da outra, cortez, elegante e rigida, que a nenhum delles desprazia, de certo, mas que era muito menos voluntaria nos lábios de Estevão. Guiomar falava com certa graça, um pouco hirta e pausada, sem viveza nem calor. Estevão, que a maior parte do tempo ficara a ouvi-la, observava entre si que as maneiras da moça lhe eram desnaturaes, ainda que podiam ser calculadas naquella situação. A Guiomar que elle conhecera e amara era o embryão da Guiomar de hoje, o esboço do painel agora perfeito. Faltava-lhe outr'ora o colorido, mas já se lhe viam as linhas do desenho. A conversa durou cerca de 3/4 de hora, uma migalha de tempo para elle, que desejara muito mais. Mas era preciso acabar. Ela foi a primeira a dizer-lho: "O senhor fez-me perder muito tempo. Há talvez 1 hora que estamos aqui a conversar. Era natural depois de 2 annos." 2 annos! "Mas o que não era natural," continuou elle mudando de tom, "era atrever-me a falar com um estranho neste deshabillé tão pouco elegante. Elegantissimo, pelo contrario." "O senhor tem sempre um comprimento de reserva. Vejo que não perdeu o tempo na academia. Vou-me embora. São horas da baroneza dar o seu passeio pela chacara." "Será aquella senhora que ali está no alto da escada?" perguntou Estevão. "Ella mesma," respondeu Guiomar. "Está á espera que lhe vá dar o braço." E com um gesto friamente fidalgo estendeu a mão a Estevão, dizendo: "Passe bem, senhor doutor, estimei vê-lo." Estevão tocou-lhe levemente na mão, fina e macia, e inclinou-se respeitoso. A moça caminhou para casa. Ele acompanhou-a com os olhos, admirando a gentileza com que ela, desta vez a passo acelerado, resvalava por entre as arvores até subir as escadas da casa. Viu-a dar o braço à madrinha, descerem e seguirem vagarosamente pelo mesmo caminho por onde Guiomar seguira da primeira vez. Estevão ainda ficou algum tempo encostado à cerca, na esperança de que ela olhasse ou dirigisse os passos para aquelle lado. Ela, porém, passou indiferente, como se nem da existência delle soubera. Estevão retirou-se dalli cabisbaixo e triste, batido de contrarios sentimentos, cheio de uma tristeza e de uma alegria que mal se combinavam, e por cima de tudo isso o echo vago e surdo desta interrogação: entro num drama ou saio de uma comedia? Fim do capítulo 3. Capítulo 4. De A Mão e a Luva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 4. Latet anguis. O passeio da baroneza durou pouco mais de meia hora. O sol começava a aquecer, e apesar de ser bastante sombreada a chacara, o calor aconselhava a boa senhora que se recolhesse. Guiomar deu-lhe o braço, e ambas, seguindo pelo mesmo caminho, guiaram para casa. "Parece muito tarde, Guiomar", disse a baroneza ao cabo de alguns segundos. "E é, madrinha. Demorei-me hoje mais do que costumo, por causa de um encontro que tive aqui na chacara." "Um encontro?" "Um homem." "Algum ladrão?" perguntou a madrinha parando. "Não, senhora," respondeu Guiomar sorrindo. "Não era ladrão. A minha mestra de collegio, sabe, que morreu." "Quem disse isso?" "O sobrinho, o tal sujeito que encontrei aqui hoje." "Você está zombando comigo? Um homem na chacara?" "Não era bem na chacara, mas no jardim do Dr. Luiz Alves,
Estava encostado à cerca. Trocamos algumas palavras. A baroneza olhou para ela alguns segundos. Mas, menina, isso não é bonito. Que diriam se os vissem? Eu não diria nada, porque conheço o que você vale e sei a discrição que Deus lhe deu. Mas as aparências... Que qualidade de homem é esse sobrinho? Interrompeu-as uma mulher de 44 a 45 anos, alta e magra, cabelo entre louro e branco, olhos azuis, asseadamente vestida, a senhora Oswald, ou, mais britanicamente, Mrs. Oswald, dama de companhia da baronesa, desde alguns anos. Mrs. Oswald conhecera a baronesa em 1846. Viúva e sem família, aceitou as propostas que esta lhe fez. Era mulher inteligente e sagaz, dotada de boa índole e serviçal. Antes da ida de Guiomar para a companhia da madrinha, era Mrs. Oswald a alma da casa. A presença de Guiomar, que a baronesa amava extremosamente, alterou um pouco a situação. São 9 horas, disse de longe a inglesa. Pensei que hoje não queriam voltar para casa. O calor está forte, e a senhora baronesa sabe que não é conveniente expor-se aos ardores do sol, sobretudo neste tempo de epidemias. Tem razão, Mrs. Oswald. Mas Guiomar tardou hoje tanto em ir buscar-me que o passeio começou tarde. Por que me não mandou chamar? Estava talvez a dormir ou entretida com seu Walter Scott. Milton, emendou gravemente a inglesa. Esta manhã foi dedicada a Milton. Que imenso poeta, dona Guiomar. Tamanho como este calor, observou Guiomar sorrindo. Apertemos o passo, e lá dentro ouviremos com melhor disposição. Foram as 3 andando. Subiram a escada e entraram na sala de jantar, que era vasta, com 6 janelas para a chácara. Dali, seguiram para uma saleta, onde a baronesa sentou-se na sua poltrona, a esperar a hora do almoço. Guiomar saiu para ir cuidar da toilette, e a baronesa, que desde alguns minutos estivera cabisbaixa e pensativa, olhou fixamente para Mrs. Oswald, sem dizer palavra. Era ela uma senhora de 50 anos, refeita, vestida com esse alinho e esmero da velhice, que é um resto da elegância da mocidade. Os cabelos, cor de prata fosca, emolduravam-lhe o rosto sereno, algum tanto arrugado, não por desgostos, que os não tivera, mas pelos anos. Os olhos luziam de muita vida, e eram a parte mais juvenil do rosto. Tendo casado cedo, coube-lhe a boa fortuna de ser igualmente feliz desde o dia do noivado até o da viuvez. A viuvez custara-lhe muito, mas já lá iam alguns anos, e da crua cor que tivera, ficara-lhe agora a consolação da saudade. Chegue-se mais perto, preciso falar-lhe a sós, disse ela à inglesa, que se achava a alguns passos de distância. Mrs. Oswald foi até a porta, espreitar se viria alguém, e voltou a sentar-se ao pé da baronesa. A baronesa estava outra vez pensativa, com as mãos cruzadas no regaço e os olhos no chão. Estiveram as duas ali, silenciosas, alguns 2 ou 3 minutos. A baronesa despertou enfim das reflexões e voltou-se para a inglesa. Mrs. Oswald, disse ela, parece estar escrito que não serei completamente feliz. Nenhum sonho me falhou nunca. Este, porém, não passará de sonho, e era o mais belo de minha velhice. Mas por que desespera? Disse a inglesa. Tenha ânimo, e tudo se há de arranjar. Pela minha parte, oxalá pudesse contribuir para a completa felicidade desta família, a quem devo tantos e tamanhos benefícios. Benefícios? E que outra coisa são os seus carinhos, a proteção que me tem dado, a confiança? Está bom, interrompeu afetuosamente a baronesa. Falemos de outra coisa. Dela, não é? Diz-me o coração que com alguma paciência tudo se alcançará. Todos os meios se hão de tentar, e todos eles são bons, se trata de fazer a felicidade sua e dela. Bem está o que bem acaba, disse um poeta nosso, homem de juízo. Por enquanto, só vejo um obstáculo, a pouca disposição. Só esse?
Que outro mais? Talvez outro, disse a baroneza abaixando a voz. Pode ser que não, mas tão infeliz sou neste meu desejo, que há de vir a ser obstaculo, talvez. Mas que é? Um homem, um moço, não sei quem, sobrinho da mestra que foi de Guiomar. Ela mesma contou-me tudo há pouco. Tudo o quê? Não sei se tudo, mas enfim, disse-me que, estando a passear na chácara, vira o tal sobrinho da mestra, junto à cerca do Dr. Luiz Alves, e ficara a conversar com ele. Que será isto, Mrs. Oswald? Algum amor que continua ou recomeça agora? Agora que ela já não é a simples herdeira da pobreza de seus pais, mas a minha filha, a filha do meu coração. A commoção da baroneza ao proferir estas palavras era tal que Mrs. Oswald pegou-lhe affectuosamente das mãos e procurou confortá-la com outras palavras de esperança e confiança. Disse-lhe, além disso, que o simples conversar com esse homem, que aliás nenhuma delas conhecia, não era razão para suppor uma paixão anterior. Enfim, concluiu a ingleza, custa-me crer que ela ame alguém neste mundo. Por enquanto, estou que não gosta de ninguém, e a nossa vantagem não é outra senão essa. Sua afilhada tem uma alma singular, passa facilmente do entusiasmo à frieza e da confiança ao retraimento. Há de vir a amar, mas não creio que tenha grandes paixões, ao menos duradouras. Em todo caso, posso responder-lhe atualmente pelo seu coração, como se tivesse a chave na minha algibeira. A baroneza abanou a cabeça. Quanto a esse homem, continuou Mrs. Oswald, saberemos quem é ele e que relações de affecto houve no passado. Parece-lhe possível? Naturalmente. A ingleza proferiu esta única palavra com a segurança necessária para serenar o animo da boa senhora, que ficou algum tempo a olhar pasmada para ela, como quem refletia. Há ocasiões, disse enfim a baroneza, ao cabo de alguns segundos de silêncio, há ocasiões em que eu quase chego a sentir remorsos do amor que tenho a Guiomar. Ela veio preencher na minha vida o vácuo deixado por aquela pobre Henriqueta, a filha das minhas entranhas, que a morte levou consigo para mal de sua mãe. Se havia de ser infeliz, melhor é que a chore morta, com a esperança de a ir encontrar no céu. Mas não lhe quis mais, nem talvez tanto como a esta criança, que levei a pia e de quem Deus me fez mãe. A baroneza calou-se. Ouvira passos no corredor. Guiomar, embora tivesse ido vestir-se e aprimorar-se, com tão singelos meios o fizera, que não desdizia daquele matinal desalinho em que o leitor a viu no capitulo anterior. O penteado era um capricho seu, expressamente inventado para realçar a um tempo a abundância dos cabelos e a senhoril beleza da testa. As pontas bordadas de um colarinho de cambraia dobravam-se faceiramente sobre o azul do vestido de glacé, talhado e ornado com uma simplicidade artística. Isto, e pouco mais, era toda a moldura do painel, um dos mais belos painéis que havia, por aqueles tempos, em toda a praia de Botafogo. Viva minha rainha de Inglaterra! Exclamou Mrs. Oswald, quando a viu assomar à porta da saleta. E Guiomar sorriu, com tanta satisfação e gozo, ao ouvir-lhe esta saudação familiar, que um observador atento hesitaria em dizer se era aquilo simples vaidade de moça ou se alguma coisa mais. A baroneza pôs os olhos na afilhada, uns olhos amorosos e tristes, em que a moça reparou e que a tornaram séria durante alguns rápidos segundos. Mas sorriu depois, e pegando das mãos da madrinha, deu-lhe 2 beijos no rosto, com tanta ternura e tão sincera, que a boa senhora sorriu de contentamento. Não precisa falar, disse Guiomar, já sei que me acha bonita. É o que me diz todos os dias, com risco de me perder, porque se acabo vaidosa, adeus minhas encomendas, ninguém mais poderá comigo. Guiomar disse isto com tanta graça e singeleza, que a madrinha não pôde deixar de rir, e a melancolia acabou de todo. A sineta do almoço chamou-as a outros cuidados, e a nós também, amigo leitor. Enquanto as 3 almoçam, relanceemos os olhos ao passado, e vejamos quem era esta Guiomar, tão gentil, tão buscada e tão singular, como dizia Mrs. Oswald.
Fim do capítulo 4. Capítulo 5. De A Mão e a Luva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 5. Meninice. Guiomar tivera humilde nascimento. Era filha de um empregado subalterno, não sei de que repartição do estado, homem probo, que morreu quando ela contava apenas 7 anos, legando à viúva o cuidado de a educar e manter. A viúva era mulher enérgica e resoluta. Enxugou as lágrimas com a manga do modesto vestido, olhou de frente para a situação e determinou-se à luta e à vitória. A madrinha de Guiomar não lhe faltou naquele duro transe e olhou por elas, como entendia que era seu dever. A solicitude, porém, não foi tão constante a princípio como veio a ser depois. Outros cuidados de família lhe chamavam a atenção. Guiomar anunciava desde pequena as graças que o tempo lhe desabrochou e perfez. Era uma criaturinha galante e delicada, assaz inteligente e viva, um pouco travessa, de certo, mas muito menos do que é usual na infância. Sua mãe, depois que lhe morrera o marido, não tinha outro cuidado na terra, nem outra ambição mais que a de vê-la prendada e feliz. Ela mesma lhe ensinou a ler mal, como ela sabia, e a coser e bordar, e o pouco mais que possuía de mulher. Guiomar não tinha dificuldade nenhuma em reter o que a mãe lhe ensinava, e com tal afinco lhe dava por aprender, que a viúva, ao menos nessa parte, sentia-se venturosa. "Has de ser a minha doutora", dizia-lhe muita vez, e esta simples expressão de ternura alegrava a menina e lhe servia de incentivo à aplicação. A casa em que moravam era naturalmente modesta. Ali correu a infância, mas solitária, o que é um pouco mais grave. A mãe, quando a via embebida nos jogos próprios da idade, infantilmente alegre, mas de uma alegria que fazia mal a seus olhos de mãe, tão fundo lhe doía aquele viver, a mãe sentia-se às vezes pularem-lhe as lágrimas dos olhos fora. A filha não as via, porque ela sabia escondê-las, mas adivinhava através da tristeza que lhe ficava no rosto. Só não adivinhava o motivo, mas bastava que fossem mágoas de sua mãe para lhe descair também a alegria. Com o tempo, avultou outra causa de tristeza para a pobre viúva, ainda mais dolorosa que a primeira. Na idade apenas de 10 anos, tinha Guiomar uns desmaios de espírito, uns dias de concentração e mudez, uma seriedade, a princípio intermitente e rara, depois frequente e prolongada, que desdiziam da meninice e faziam crer à mãe que eram prenúncios de que Deus a chamava para si. Hoje sabemos que não eram. Seria acaso efeito daquela vida solitária e austera, que já lhe ia afeiçoando a alma e como que apurando as forças para as pugnas da vida? A primeira vez que esta gravidade da menina se lhe tornou mais patente foi uma tarde em que ela estivera a brincar no quintal da casa. O muro do fundo tinha uma larga fenda, por onde se via parte da chácara pertencente a uma casa da vizinhança. A fenda era recente, e Guiomar acostumara-se a ir espairecer ali os olhos, já sérios e pensativos. Naquela tarde, como estivesse olhando para as mangueiras, a cobiçar talvez as doces frutas amarelas que lhe pendiam dos ramos, viu repentinamente aparecer-lhe diante, a 5 ou 6 passos do lugar em que estava, um rancho de moças, todas bonitas, que arrastavam por entre as árvores os seus vestidos e faziam luzir, aos últimos raios do sol poente, as joias que as enfeitavam. Elas passaram alegres, descuidadas, felizes. Uma ou outra lhe dispensou talvez algum afago, mas foram-se, e com elas os olhos da interessante pequena, que ali ficou largo tempo absorta, alheia de si, vendo ainda na memoria o quadro que passara. A noite veio.
a menina recolheu-se pensativa e melancólica, sem nada explicar à solicita curiosidade da mãe. Que explicaria ela, se mal podia comprehender a impressão que as coisas lhe deixavam? Mas, como a mãe entristecesse com aquilo, Guiomar domou o próprio espírito e fez-se tão jovial como nos melhores dias. Esta era ainda outra feição da menina. Tinha uma força de vontade superior aos seus anos. Com ela, a viveza intelectual que Deus lhe dera logrou aprender tudo o que a mãe lhe ensinara, e melhor ainda do que ela o sabia, desde que o tempo lhe permitiu desenvolver os primeiros elementos. Aos 13 anos ficou órfã. Este fundo golpe em seu coração foi o primeiro que ela verdadeiramente pôde sentir, e o maior que a fortuna lhe desfechou. Já então, a madrinha a fizera entrar para um collegio, onde aperfeiçoava o que sabia e onde lhe ensinavam muita coisa mais. Vivia ainda então a filha da baroneza, uma interessante criança de 13 anos, que era toda a alma e encanto de sua mãe. Guiomar visitava a casa da madrinha. A idade quase igual das duas meninas, a afeição que as ligava, a beleza e meiguice de Guiomar, a graciosa compostura de seus modos, tudo apertou entre a madrinha e a afilhada os laços puramente espirituais que as uniam antes. Guiomar correspondia aos sentimentos daquela segunda mãe. Havia talvez em seu afecto, aliás sincero, um tal encarecimento que podia parecer simulação. O affecto era espontâneo, o encarecimento é que seria voluntario. Tinha a moça 16 anos, quando passou para o collegio da tia de Estevão, onde pareceu à baroneza se lhe poderia dar mais apurada educação. Guiomar manifestara então o desejo de ser professora. Não há outro recurso, disse ela à baroneza quando lhe confiou esta aspiração. Como assim? Perguntou a madrinha. Não há, repetiu Guiomar. Não duvido, nem posso negar o amor que a senhora me tem, mas a cada qual cabe uma obrigação, que se deve cumprir. A minha é ganhar o pão. Estas últimas palavras passaram-lhe pelos lábios como que à força. O rubor subiu-lhe às faces. Dissera-se que a alma cobria o rosto de vergonha. Guiomar! Exclamou a baroneza. Peço-lhe uma coisa honrosa para mim, respondeu Guiomar com simplicidade. A madrinha sorriu e aprovou-a com um beijo, assentimento de boca, a que já o coração não respondia e que o destino devia mudar. Pouco tempo depois padeceu a baroneza o golpe quase mortal a que aludiu no capitulo anterior. A filha morreu de repente, e o inopinado do desastre quase levou a mãe à sepultura. A afeição de Guiomar não se desmentiu nessa dolorosa situação. Ninguém mostrou sentir mais do que ela a morte de Henriqueta. Ninguém consolou tão dedicadamente a infeliz que lhe sobrevivia. Eram ainda verdes os seus anos. Todavia, revelou ela a posse de uma alma igualmente terna e enérgica, afetuosa e resoluta. Guiomar foi durante alguns dias a verdadeira dona da casa. A catástrofe abatera a própria Mrs. Oswald. O coração da pobre mãe ficara tão vazio, e a vida lhe pareceu tão agra e deserta sem a filha, que ela morreria talvez de saudade, se não fora a presença de Guiomar. Nenhuma outra criatura poderia preencher como esta o lugar de Henriqueta. Guiomar era já meia filha da baroneza. As circunstâncias, não menos que o coração, tinham-nas destinado uma para outra. Um dia, em que a afilhada fora visitar a madrinha, esta lhe disse que a iria em breve buscar para sua casa. Você será a filha que eu perdi. Ela não me amou mais, nem eu já agora teria outra consolação. Oh, madrinha! Exclamou Guiomar, beijando-lhe as mãos. A baroneza estava sentada. Guiomar ajoelhou-se-lhe aos pés e pôs-lhe a cabeça no regaço. A boa mãe curvou-se e beijou-lhe ternamente, com os olhos naquela filha que os sucessos lhe haviam dado, e o pensamento no céu, onde devia estar a outra, que Deus lhe dera e levou para si.
Pouco depois, estabeleceu-se Guiomar definitivamente em casa da madrinha, onde a alegria reviveu gradualmente, graças á nova moradora, em quem havia um tino e sagacidade raros. Tendo presenciado, durante algum tempo, e não breve, o modo de viver entre a madrinha e Henriqueta, Guiomar pôs todo o seu esforço em reproduzir pelo mesmo teor os hábitos de outro tempo, de maneira que a baroneza mal pudesse sentir a ausência da filha. Nenhum dos cuidados da outra lhe esqueceu, e se algum ponto os alterou, foi para aumentar-lhe novos. Esta intenção não escapou ao espirito da baroneza, e é superfluo dizer que deste modo os vínculos do affecto mais se apertaram entre ambas. Ao mesmo tempo que ia provando os sentimentos de seu coração, revelava a moça, não menos, a plena harmonia de seus instinctos com a sociedade em que entrara. A educação, que nos últimos tempos recebera, fez muito, mas não fez tudo. A natureza incumbira se de completar a obra, melhor diremos, começá-la. Ninguém adivinharia, nas maneiras finamente elegantes daquela moça, a origem mediana que ela tivera. A borboleta fazia esquecer a crisálida. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. De A Mão e a Luva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 6. O Post-Scriptum. Aquele conselho de Luiz Alves, na fatal noite de 2 anos antes, não ha duvida que era judicioso e devera ter ficado no espirito de Estevão. Não convinha reler a carta, sob pena de lhe achar um post-scriptum. Estevão era curioso de epístolas, não pôde ter-se que não abrisse aquela. O post-scriptum lá estava, do fim. Vindo à linguagem natural, Estevão saiu do jardim de Luiz Alves com o coração meio inclinado a amar de novo a mulher que tanto o fizera padecer um dia. Daqui concluirá alguém que ele verdadeiramente não deixara de a amar. Pode ser. Havia talvez debaixo da cinza uma faísca, uma só, e essa bastava a repetir o incendio. Mas fosse de um ou de outro modo, o certo é que Estevão saiu dali com o principio do amor no coração. Todo aquele dia foi de alvoroço e agitação para ele, que não se resignou logo, antes buscou reagir contra a entrada da paixão nova. A tentativa era sincera, as forças é que eram escassas. Ele desviava de si a imagem da moça, ela, porém, perseguia-o tenaz, como se fora um remorso, fatal como a voz de seu destino. Estevão nada disse a Luiz Alves do encontro e da conversa que tivera com a moça no jardim. E não o escondeu por desconfiança, mas por vergonha. Que lhe diria, porém, ele que o não tivesse visto e percebido Luiz Alves? Da janela do seu quarto, que dava para o jardim, enfiando os olhos pela fresta das cortinas, pôde observá-los durante aqueles 3/4 de hora de inocente palestra. O espetáculo não o divertiu muito. Luiz Alves achou um pouco atrevida a escolha do lugar. A circunstancia de os ver juntos chamou-lhe a atenção para a coincidência do nome da vizinha com o da antiga namorada do collega. Era naturalmente a mesma pessoa. Vai contar-me tudo, pensou Luiz Alves, quando viu o collega afastar-se da cerca e dirigir os passos para casa. Estevão, como disse, foi discreto. Vinha preocupado, muito outro do que entrara na véspera, a ler-se-lhe no rosto alguma coisa mais séria do que ele próprio costumava ser. Tinha Estevão contra si o passado e o futuro. O presente, sim, defendia-o. Ele sentia que alguma coisa o distanciava de Guiomar. Mas o passado falava-lhe de todas as doces recordações, as menos amargas, e a memoria quase não sabe de outras quando relembra o que foi. O futuro acenava-lhe com as suas esperanças todas, e basta dizer que eram infinitas. Além disso, a Guiomar que ele via agora surgia-lhe no meio de outra atmosfera, a mesma que o seu espírito almejava respirar,
e apparecia-lhe para fugir logo. Sobre tudo isto, o obstaculo, aquella porta fechada, que bem podia ser a da città dolente, mas que em todo caso elle quizera ver franqueada ás suas ambições. Os dias correram alternados de confiança e desanimo, tecidos de ouro e fio negro, um lutar de todas as horas, que acabou como era de prever e devia acabar. O coração levou Estevão atraz de si. Nenhum meio dos que tinha á mão lhe esqueceu para ver Guiomar. As janelas da casa estavam quase sempre desertas. 2 ou 3 vezes aconteceu vê-la de longe. Ao approximar-se-lhe, sumira-se o vulto na sombra do salão. Não perdia teatro, mas só 2 vezes teve o gosto de a ver. Uma no Lyrico, onde se cantava Sonambula. Outra no Gymnasio, onde se representavam os parisienses, sem que elle ouvisse uma nota da opera, nem uma palavra da comedia. Todo elle, olhos e pensamento, estava no camarote de Guiomar. No Lyrico foi baldada essa contemplação. A moça não deu por elle. No Gymnasio, sim, o teatro era pequeno, comtudo antes não fora visto, tão tenazmente desviou ella os olhos do lugar em que elle ficara. Nem por isso deixou Estevão de ir esperá-la á saída, colocar-se francamente no seu caminho, solicitar-lhe audazmente os olhos e a attenção. A familia desceu da 2ª ordem pela escada do lado de S. Francisco. A estreiteza do lugar era excellente. Dava o braço á baroneza um moço de 25 annos, figura elegante, ainda que um tanto affectada. Desceram todos 3 e ficaram á espera do carro alguns minutos. Na meia sombra que ali havia, destacava-se o rosto marmoreo de Guiomar e a gentileza de seu talhe. Seus grandes olhos vagavam pela multidão, mas não fitavam ninguém. Ella possuía, como nenhuma outra, a arte de gozar, sem as ver, as homenagens da admiração publica. Irritado com a indifferença da moça, vagou Estevão toda aquella noite, a sós com o seu despeito e o seu amor, tecendo e destecendo 1000 planos, todos mais absurdos uns que outros. A taça enchera de todo. Era mister entorná-la no seio de um amigo que houvesse nas suas mãos o único remedio que elle nessa occasião pedia, a chave daquella porta. Luiz Alves era esse homem. Outra vez caído, exclamou elle rindo, quando Estevão lhe contou tudo. Eu já o havia percebido, isto de mulheres. Queres então que te leve lá? Quero. Luiz Alves reflectiu alguns instantes. E uma viagem? Não te seria bom fazer uma viagem? Já sei o que me vais dizer, mas também não te proponho uma viagem de recreio á Europa. Olha, arranjo-te, se queres, um lugar de juiz municipal. A proposta era sincera. Estevão cuidou ver-lhe uma ponta de zombaria e ergueu os ombros com enfado. A proposta, entretanto, merecia ser examinada. Era uma carreira, e vinha de um homem que estava a entrar na vida politica, que esperava daí a algumas semanas o resultado de uma eleição com a certeza, ou quase, de haver triumphado. Era a influencia que nascia e de força viria a crescer. Mas para Estevão, naquella occasião, toda a carreira publica, influencia, futuro, leis, tudo estava nos olhos castanhos de Guiomar. Eu amo-a, disse elle emfim. Isto para mim é tudo. Pode bem ser que tenhas razão. Talvez me espere algum grande desgosto. Mas são reflexões. Eu não reflito agora, eu sinto. Em todo caso, acudiu Luiz Alves, desempenho meu dever de amigo. Digo-te que vocês não nasceram um para o outro. Que se ela te não amou naquelle tempo, muito menos te amará hoje. E que, enfim... Luiz Alves estacou. Enfim? Perguntou Estevão. Enfim, pedes-me um sacrifício, concluiu rindo o advogado, porque também eu já a namorisquei. Não é preciso carregares o sobrolho, foi namoro de vizinho, tentativa que durou pouco mais de 24 horas. Com vergonha eu digo, ela não me prestou uma migalha de atenção sequer, e eu voltei aos meus autos. Então, gostas dela? Perguntou Estevão. Acho bonita e nada mais. Aquilo foi um lançar barro à parede.
Se aceitasse, casava-me. Não aceitou. Já vês que somos diferentes. Queres, então? Um serviço de amigo. Bem, disse por fim Luiz Alves, faça-se a tua vontade. A baroneza vai cuidar agora de um processo e mandou-me falar. Eu passo-te a prebenda. Entrarás ali como advogado, o que de alguma maneira me tira um peso da consciência. Estevão, que só pedia um pretexto, aceitou a oferta com ambas as mãos e agradeceu-lhe com tão expansiva ternura que fez sorrir o outro. A promessa cumpriu-se pontualmente. Luiz Alves apresentou Estevão à baroneza na seguinte noite, como seu companheiro e amigo, como advogado capaz de zelar os interesses da ilustre cliente. A recepção foi geralmente boa, salvo por parte de Guiomar, que pareceu aborrecida de o ver naquela casa. Quando Estevão a saudou, como quem a conhecia de longo tempo, ela mal pôde retribuir-lhe o cumprimento. Em todo o resto da noite não lhe deu palavra. Daquela parte, o acolhimento não podia ser pior. Mas Estevão sentia-se feliz desde que vê-la, respirar o mesmo ar, nada mais pedindo por ora e deixando o resto à fortuna. De todas as pessoas da casa da baronesa, a primeira que reparou na indiferença com que Guiomar tratara Estevão foi Mrs. Oswald. A sagaz inglesa afivelou a máscara mais impassível que trouxera das ilhas britânicas e não os perdeu de vista. Nem da primeira, nem da segunda vez viu nada mais que os olhos dele, que solicitavam os dela, e os dela, que pareciam surdos. Havia de certo uma paixão, solitária e desatendida. «Sabe que descobri um namorado seu?» perguntou ela alguns dias depois a Guiomar. Guiomar fez um gesto de estranheza. «Entendamo-nos», observou a inglesa. «Não digo que a senhora o namore também. Digo que é ele quem anda apaixonado. Não adivinha?» «Talvez. O doutor Estevão». Guiomar fez um gesto de desdém. «Vejo que já tinha adivinhado», disse Mrs. Oswald. «Também não era difícil. Quem tem alguma prática destas coisas fareja uma paixão a 100 léguas de distância, por mais que ela busque recatar-se dos olhos estranhos. Os namorados geralmente supõem que ninguém os vê. É uma lástima. Olhe, da senhora posso eu jurar que não está namorada de pessoa nenhuma». «Que sabe disso?» perguntou Guiomar, deitando os olhos para o espelho de seu guarda-vestidos. «Pois estou, mas de mim mesma». Mrs. Oswald desatou a rir, de um riso grave e pausado. Ela sabia que a moça tinha orgulho de suas graças. Era bom caminho afagar-lhe o sentimento. Disse-lhe muita coisa bonita, que não vem para aqui, e concluiu pondo-lhe as mãos nos ombros, encarando-a fito a fito e enfim rompendo nestas palavras, meio suspiradas: «A senhora é a flor desta sua terra. Quem a colherá? Alguém, sei eu, que a merece». Guiomar ficou séria e desviou brandamente as mãos da inglesa, murmurando: «Mrs. Oswald, falemos de outra coisa». Fim do capítulo 6. Capítulo 7. De A Mão e a Luva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 7. Um rival. Não era a primeira vez que Mrs. Oswald aludia a alguma coisa que desagradava a Guiomar, nem a primeira que esta lhe respondia com a sequidão que o leitor viu no fim do capítulo anterior. A boa inglesa ficou séria e calada alguns 2 ou 3 minutos, a olhar para Guiomar, aparentemente buscando interrogar-lhe o pensamento, mas na realidade sem saber como sair da situação. A moça rompeu o silêncio. «Está bom», disse ela sorrindo. «Não vejo razão para que se zangue comigo». «Não estou zangada», acudiu prontamente Mrs. Oswald. «Zangada por quê? Pesa-me, de certo, que a natureza me não dê razão e que uma aliança tão conveniente para ambos seja repelida pela senhora. Mas se isto é motivo de desgosto, não pode ser-o de zanga». «Desgosto? Para mim? E naturalmente para ele?» Guiomar respondeu com um simples sacudir de ombros, seco e rápido, como quem se lhe não dava do mal ou não acreditava nele.
Mrs. Oswald não atinou qual destas impressões seria e concluiu que fossem ambas. A moça, entretanto, pareceu arrepender-se daquele movimento, travou das mãos da inglesa e com uma voz ainda mais doce e macia que de costume lhe disse: veja o que é ser criança. Não parece que ainda em cima me zango com a senhora? Parece. Pois não é exato. Isto são caprichos de menina mal educada. Dei para não gostar que me adorem. Minto. Gosto eu. Mas quisera que me adorassem somente. Não lhe parece? E Guiomar acompanhou estas palavras com uma risadinha mimosa e uns gestos de criança travessa que destoavam inteiramente da sua gravidade habitual. Já sei, gosta de uma adoração como a do Dr. Estevão, silenciosa e resignada. Uma adoração. E Mrs. Oswald, que, como boa protestante que era, tinha a escritura na ponta dos dedos, continuou por este modo, acentuando as palavras. Uma adoração como a que devia inspirar José, filho de Jacó, que era belo como a senhora. Por ele as moças andavam por cima da cerca. Da cerca? Perguntou Guiomar, tornando-se séria. Do muro, diz a escritura, mas eu digo da cerca, porque... nem eu sei porquê. Não core, olhe que se denuncia. Guiomar corara deveras, mas era a altivez e o pundonor ofendido que lhes falavam no rosto. Olhou fria e longamente para a inglesa, com um desses olhares que são, por assim dizer, um gesto da alma indignada. O que a irritava não era a alusão, que não valia muito, era a pessoa que a fazia, inferior e mercenária. Mrs. Oswald percebeu isto mesmo. Mordeu a ponta do lábio, mas transigiu com a moça. Meu Deus, disse ela, parece que se zangou por uma brincadeira à toa. Bem sabe que eu não podia querer agravá-la. Supô-lo é ofender a mim que também lhe tenho afeto de mãe. A última palavra aquietou o ânimo de Guiomar. Ela tinha cedido ao impulso do seu caráter altivo, mas a razão veio depois, e o coração também, que não era mau. A inglesa, que possuía longa prática da vida e sabia ceder a tempo, uniu o gesto à palavra e chamou-a com os braços para si. Guiomar deixou-se ir, um pouco de má vontade, e a conversa teria acabado ali, se Mrs. Oswald não lhe dissesse, com a mais doce voz que daquela garganta podia sair: convença-se de que eu sou importuna e indiscreta por afeição e que a felicidade desta família é toda a ambição da minha alma. Não pode haver intenção melhor do que esta. Um conselho último, se me não consentir mais falar-lhe nisto. Eu creio que a senhora sonha talvez demais. Sonhará uns amores de romance quase impossíveis? Digo-lhe que faz mal, que é melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade. Se ela não é brilhante como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir. Guiomar cravara desta vez os olhos no chão, com a expressão vaga e morta de quem os apagou para as coisas externas. As palavras de Mrs. Oswald responder-lhe-iam acaso a alguma voz íntima? A inglesa prosseguiu na mesma ordem de ideias, sem que ela a interrompesse ou desse sinal de si. Quando ela acabou, Guiomar estremeceu, como se acordasse. Levantou a cabeça e, lenta e comovida, proferiu esta única resposta: talvez tenha razão, Mrs. Oswald, mas em todo caso os sonhos são tão bons. Mrs. Oswald abanou a cabeça e saiu. Guiomar acompanhou-a com os olhos, a sorrir, satisfeita de si mesma, e a murmurar tão baixo que mal a ouvia o seu próprio coração: sonhos não, realidade pura. Suponho que o leitor estará curioso de saber quem era o feliz ou infeliz mortal de quem as duas trataram no diálogo que precede, se é que já não suspeitou que se era nem mais nem menos o sobrinho da baronesa, aquele moço que apenas de passagem lhe apontei nas escadas do ginásio. Era um rapaz de 25 a 26 anos. Jorge chamava-se ele. Não era feio, mas a arte estragava um pouco a obra da natureza. O muito mimo empece a planta, disse o poeta. E essa máxima não é só aplicável à poesia, mas também ao homem. Jorge tinha um lindo bigode castanho, untado e retesado com excessivo esmero.
Os olhos, claros e vivos, seriam mais belos se ele não os movesse com afetação às vezes feminina. O mesmo direi dos modos, que seriam fáceis e naturais se os não tornasse tão alinhados e medidos. As palavras saíam-lhe lentas e contadas, como a fazer sentir toda a munificência do autor. Não as proferia como as demais pessoas. Cada sílaba era, por assim dizer, espremida, sendo fácil ver ao cabo de alguns minutos que ele fazia consistir toda a beleza da elocução nesse alongar do vocábulo. As ideias orçavam pelo modo de as exprimir, eram xoxas por dentro, mas traziam uma côdea de gravidade pesadona que dava vontade de ir espairecer o ouvido em coisas leves e folgazãs. Tais eram os defeitos aparentes de Jorge. Outros havia, e desses o maior era um pecado mortal, o sétimo. O nome que lhe deixara o pai e a influência da tia podiam servir-lhe nas mãos para fazer carreira em alguma coisa pública. Ele, porém, preferia vegetar à toa, vivendo do pecúlio que dos pais herdara e das esperanças que tinha na afeição da baronesa. Não se lhe conhecia outra ocupação. Não obstante os defeitos apontados, havia nele qualidades boas. Sabia dedicar-se, era generoso, incapaz de mal fazer e tinha sincero amor à velha parenta. A baronesa, pela sua parte, queria-lhe muito. Guiomar e ele eram as suas duas afeições principais, quase exclusivas. Tal era a pessoa cujos interesses defendia Mrs. Oswald, por amor da baronesa e não menos de si própria. A baronesa tinha também os seus sonhos, como ela mesma disse, e esses eram deixar felizes aquelas duas crianças. Jorge, pela sua parte, estava disposto a estender o colo ao sacrifício. E bem examinadas as coisas, talvez amasse sinceramente a moça. A diferença entre ele e Estevão é que o seu amor era tão medido como os seus gestos e tão superficial como as suas outras impressões. Do que aí fica dito, facilmente compreenderá o leitor que dos dois namorados só um percebeu logo o sentimento do outro. A alma de Estevão andava-lhe nos olhos, enchendo-os de maneira que ele não podia ver nada mais além de Guiomar. Ao cabo de 2 semanas, a situação de Estevão podia dizer-se menos má. Na opinião dele, era excelente. A baronesa soube quem ele era. Guiomar contara-lhe tudo, mas a inglesa, não menos que a observação própria, lhe mostrou que nenhum perigo corria Guiomar, e excluído o perigo, restavam as boas qualidades do bacharel, que de todo lhe caiu em graça. Mrs. Oswald navegou nas mesmas águas mansas. O próprio Jorge, naturalmente porque confiava em si, não temeu do rival e pouco tardou que lhe abrisse os cancellos da sua gravidade. Que admira, pois, que a mesma Guiomar afrouxasse um pouco da primeira rigidez? Aquele bom rapaz tinha a salutar crendice da esperança, em que muita vez se resumem todas as bênçãos da vida. Pedia muito, como alma sequiosa que era, mas bem pouco bastava a contentá-lo. A imaginação multiplicava os zeros, com um grão de areia construiria um mundo. A afabilidade de uns e a cortesia de outros tanto bastou para que ele se julgasse quase no termo de suas aspirações, e posto não lhe desse Guiomar uma só das animações de outro tempo, que aliás tão frágeis eram, ainda assim acreditou ele piamente que o amor nascia ou renascia naquele rebelde coração. Guiomar, no meio das afeições que a cercavam, sabia manter-se superior às esperanças de uns e às suspeitas de outros. Igualmente cortês, mas igualmente impassível para todos, movia os olhos com a serenidade de isenção. Não namorados, nem sequer namoradores. Ela teria, se quisesse, a arte de Armida. Saberia refrear ou aguilhoar os corações, conforme eles fossem impacientes ou tíbios. Faltava-lhe, porém, o gosto, ou melhor, sobrava-lhe o sentimento do que ela achava que era a sua dignidade pessoal. Fim do capítulo 7.
Capitulo 8º. De A Mão e a Luva. Está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 8. Golpe. Um dia de manhã acordou Estevão, com a resolução feita de dar o golpe decisivo. Os corações frouxos têm dessas energias súbitas, e é próprio da pusilanimidade iludir-se a si mesma. Ele confessava que nada havia feito e que a situação exigia alguma coisa a mais. Nunca as circunstâncias foram mais propícias do que hoje, pensava o rapaz. Guiomar trata-me com afabilidade de bom agouro. Demais, há nela espírito elevado. Há de reconhecer que um sentimento discreto e respeitoso como este meu vale um pouco mais do que lisonjarias de sala. A resolução estava assentada. Restava o meio de a tornar effectiva. Estevão hesitou largo tempo entre dizer de viva voz o que sentia ou transmitti-lo por via do papel. Qualquer dos modos tinha para elle mais perigos que vantagens. Ele receava ser frio na declaração escrita ou incompleto na confissão oral. Irresoluto e vacillante, ambos os